Todo mundo fala sobre as mesmas destilarias de uísque e muitas delas são ótimas. Mas existe um grupo de destilarias que recebe muito respeito de quem realmente entende, mas que simplesmente não recebe a mesma atenção do público em geral. Vamos falar sobre isso. Certo, vou te apresentar 5 destilarias de uísque que, na minha experiência, quem gosta ou é nerd de uísque realmente aprecia. Muita gente não conhece essas destilarias de uísque, o que é uma pena, pois são ótimas. Só para esclarecer, falo de destilarias subestimadas. Isso não significa que essas destilarias sejam desconhecidas de forma alguma, e algumas delas são destilarias sobre as quais eu pessoalmente falo bastante. Eu só quero citar destilarias de uísque subestimadas que, na minha opinião, merecem mais atenção. Primeiro, Benromach. Tenho falado bastante sobre Benromach porque acho que merece mais respeito. O diferencial da Benromach é que, enquanto o moderno Speyside é muito não turfado e, você sabe, muito envelhecido em barris de Xerez, um uísque bem limpo, a Benromach aposta no que eles chamam de a fumaça perdida de Speyside. Eles abraçam o caráter defumado que era popular antes de Speyside adotar seu estilo moderno. São de propriedade familiar, o que é positivo, e seu foco está na produção artesanal e métodos tradicionais consagrados. Acho que por isso, quem aprecia o caráter do destilado se apaixona rapidamente pela Benromach após experimentar. Eu acho que esse toque levemente defumado da Benromach é interessante por si só, porque muita gente pensa, obviamente, que Speyside é automaticamente suave, adocicado e frutado. E a Benromach também é assim. Mas ela também tem aquele toque de fumaça, uma leve picância e um pouco mais de personalidade. Se você quiser experimentar a Benromach, acho que o lugar óbvio para começar é pela Benromach 10, que é uma garrafa fantástica. A Benromach 15 também é absolutamente brilhante. Eu realmente acho que eles acertaram em cheio ao fazer um whisky Speyside ainda muito clássico, mas com um toque a mais de personalidade e ainda com preços acessíveis. Essa destilaria produz garrafas excelentes, pode acreditar. Agora vamos falar sobre Glen Scotia, porque olha, ela merece muito mais reconhecimento do que recebe. Caso você não saiba, Glen Scotia é uma das pouquíssimas destilarias em Campbelltown. A Glen Scotia foi fundada em 1832 e grande parte do design original ainda está lá, incluindo a Casa dos Alambiques e o Armazém Dunnett. Ao pensar em Campbelltown, muitos lembram logo da Springbank, com razão, pois é excelente, não me entenda mal. Mas com a Glen Scotia, você ainda consegue muito daquele funk característico de Campbelltown, aquela textura e oleosidade. E às vezes, eu acho que os uísques deles são até um pouco mais acessíveis do que os da Springbank. Eu acho que, para mim, Glen Scotia tem um sabor muito marcante. Acho isso muito importante no uísque, pois às vezes muitas destilarias fazem praticamente o mesmo. Mas quando você consegue se destacar, eu acho isso realmente impressionante. Se você quer uma porta de entrada bem acessível para a Glen Scotia, o Double Cask deles é um ótimo rótulo. Ele amadureceu em barris de ex-bourbon e depois foi finalizado em barris de PX. Ele é engarrafado a 46%, não passa por filtragem a frio e tem um equilíbrio e complexidade realmente encantadores. Ele realmente incorpora aquele toque divertido e levemente estranho de Campbelltown, que eu adoro. A garrafa vitoriana também é ótima. Ela foi feita para ser inspirada na era vitoriana, daí o nome. Ela tem muita influência de carvalho profundamente tostado e queimado. É uma garrafa bem achocolatada. Indulgente, mas também fácil de beber. O próximo, e estou curiosa para saber o que você acha, é o Dinston. Na minha opinião, acho que o Dinston não recebe tanto reconhecimento quanto deveria. O Dinston já é incomum porque não foi originalmente construído como destilaria. Ele foi construído como uma fábrica de algodão vitoriana movida à energia hidráulica em 1785. Só foi transformado em destilaria nos anos 1960. Eles realmente apostam bastante nesse estilo mais encerado da casa. E eu sou uma grande fã de uísques com textura, como você já deve saber, porque tenho falado muito sobre isso ultimamente. Eles usam água macia, tanques de mosturação abertos e um método bem manual para criar o estilo característico da casa. Como disse, essa textura realmente se destaca.
E muitas pessoas com quem eu converso, meus amigos que gostam de whisky, realmente concordam comigo que a textura é algo que se destaca mesmo. É essa sensação de cera que pode fazer um whisky parecer mais luxuoso e de melhor qualidade. E eu acho que a Dinston realmente acerta nisso. Algumas destilarias priorizam os tipos de barris ou o nível de defumação do whisky, mas a Dinston se destaca pela textura, seu principal diferencial. Acho que isso funciona muito bem. Ela nunca vai ser a destilaria mais chamativa do ambiente. E acho que é por isso que às vezes ela acaba passando um pouco despercebida. Se quiser experimentar a Dinston, recomendo começar pelo Dinston 12, que tem 46,3% de teor alcoólico. É muito cremoso e suave. Mais uma vez, essa textura realmente se destaca. Não são exatamente as notas de degustação que vão te impressionar com algo completamente diferente de tudo que você já experimentou antes. Mas, como eu disse, é a sensação na boca que ele proporciona. Eu sou fã. O Dinston 18 também é um excelente whisky de 18 anos. A Dinston lançou um whisky de 17 anos de 2002, finalizado em barril de Pinot Noir, que eu comprei há alguns anos, e é uma das melhores garrafas que já tive na minha prateleira. É absolutamente decadente, perfeitamente equilibrado. O Pinot Noir adiciona aquele algo a mais e, mais uma vez, aquela textura da Dinston. Foi uma garrafa perfeita. Enfim, estou me desviando do assunto. Vamos voltar ao tema. Se você é alguém que gosta de whisky, mas se você quer algo que não tenha uma influência excessiva do barril, mas sim algo com mais textura, um pouco mais de personalidade, uma garrafa da Dinston pode ser uma ótima opção para você experimentar. Eu ficaria curiosa para saber se você concorda. A próxima destilaria é a Tobermory e estou incluindo Ledaig nisso. Se você não sabia, a linha Tobermory não é turfada, e então eles criam uma linha turfada, que é a Ledaig. A destilaria Tobermory, na ilha de Mull, existe desde 1798 e essa identidade dupla com Tobermory, Ledaig, faz parte essencial do que eles são e de como se apresentam. Eles afirmam que isso representa o contraste presente na ilha de Mull. Eu realmente acho que parte do motivo pelo qual eu gosto tanto dessa destilaria é porque ela mostra como uma única destilaria pode ter dois estilos tão diferentes, mas com facetas tão distintas. E isso é realmente algo interessante de se observar, sabe? Do lado do Tobermory, você tem esse malte frutado, picante, levemente salgado, enquanto o Ledaig é fortemente turfado. Você sente fumaça, uma fumaça medicinal junto com aquele caráter costeiro. E é interessante observar as semelhanças que você pode perceber no sabor entre eles. Obviamente, eles vêm da mesma destilaria, mas são tratados de maneiras tão diferentes e você também pode perceber essas diferenças. E para mim, isso é fascinante. Eu aprecio especialmente o Ledaig, porque ele parece muito rústico e não tão polido, mas de uma forma boa. Ele é um pouco bruto e um pouco selvagem, e eu gosto disso às vezes em um whisky. Eu acho que, se você quiser experimentar o Tobermory 12 é uma garrafa muito boa para começar. Ele é agradável, frutado, muito vibrante, com um toque de especiarias. Uma ótima garrafa. Se você for escolher um turfado, o Ledaig 10 é uma opção muito boa. O Ledaig 18 é incrível. Obviamente, ele tem um preço mais alto, mas é uma garrafa realmente excelente. Maturado em barris de bourbon e xerez. Ele realmente traz um sabor defumado marcante, mas tem uma doçura muito agradável por baixo. E isso funciona muito bem. E o número 5 é Glencadam. Eu realmente não ouço as pessoas falarem sobre isso o suficiente, mas Glencadam produz alguns whiskies excelentes. É uma destilaria muito direta, sabe? Eles não seguem nenhum estilo muito marcante, não são turfados, não tem um sabor muito forte de xerez, nada disso. O que eles fazem é simples, mas às vezes, quando você faz o simples bem feito, é simplesmente o melhor. O estilo deles é muito frutado, lembra frutas de pomar como maçãs e peras, e também é bem cítrico. É mais cremoso e elegante do que pesado ou oleoso, ou algo assim. Acho que às vezes, no mundo do whisky, e especialmente no mundo do Scotch, as pessoas se distraem com aqueles whiskies carregados no xerez, ou os monstros de turfa, ou aquelas edições limitadas. Sempre há novidades sendo lançadas e as pessoas gostam, podendo ser realmente muito boas.
Mas às vezes, você precisa simplificar e ver. Quem faz o básico bem feito? E eu acho que Glencadam é um ótimo exemplo disso. Eles simplesmente produzem um destilado elegante, com notas frutadas, de forma muito bonita e delicada. Eles não estão tentando te impressionar de forma agressiva, mas é isso. Eu não sei, é uma daquelas destilarias que te lembra que simples não precisa ser sinônimo de chato. Se você quiser começar experimentando um, eu recomendaria o Glencadam 10. É simplesmente uma garrafa muito boa e bem refrescante. É bem herbáceo, bem herbal, com uma doçura gostosa no meio. O 15 também é maravilhoso. Só para você saber, ele tem algo a mais pelo envelhecimento extra. Sim, se você quer algo lindamente feito, mas nada extremo, Glencadam é uma ótima opção. Então é isso. Essas são, na minha opinião, 5 destilarias de uísque subestimadas que os apaixonados por uísque conhecem, mas que eu acho que muita gente ignora. Então me conta se você concorda com essa lista ou se tem alguma que você adicionaria a ela. Posso fazer uma segunda parte sobre isso. Se quiser, avise nos comentários. Só lembrando que criei uma página no Patreon e deixarei o link na descrição do vídeo. Eu coloco conteúdo extra lá que você não encontra em nenhum outro lugar e temos um grupinho de bate-papo com alguns de vocês, o que é sempre legal. Enfim, acho que por enquanto é só isso da minha parte. Espero que você tenha um excelente resto de dia e nos vemos na semana que vem, no próximo vídeo. Tchau, família!